Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos dar início aqui ao nosso curso de administração de empresas, né? Queria inicialmente dar as boas-vindas a todos e me apresentar aqui um pouco, né? Alguém aqui já foi meu aluno em alguma matéria? Não? Você foi empreendedorismo? Então, meu nome é Eduardo Seton, eu sou professor aqui da UFAL já faz muitos anos, né? Eu fiz, para fazer uma apresentação bem breve aqui, eu sou alagoano, estudei aqui no Madalena Sofia, aí fiz graduação em Engenharia Civil, depois da graduação em Engenharia Civil aqui, na verdade já na Civil, eu gostava muito de computação, tecnologia, essas coisas, e acabei indo fazer mestrado e doutorado na PUC do Rio, mais por conta da tecnologia do que da engenharia. Aí eu fiz o mestrado e o doutorado em estruturas lá no Rio. E isso foi já faz tempo, né? Foi de 1992 até 2001, quando eu voltei para cá. Aí fiz um concurso aqui na UFAL, passei. E de lá para cá, né? Eu tenho uma jornada mais ligada a projetos, tá? Eu tenho mais de 30 anos de coordenação e execução de projetos. Pô, bom dia. Então, dentre os projetos que eu trabalhei, né, realmente eu trabalhei em muitos projetos, desde o tempo talvez até desde o tempo do PET, aqui eu fui do PET da Engenharia Civil aqui, e na PUC do Rio, mestrado, doutorado, fui sempre muito dedicado a projeto, tá? E foram vários projetos. Vem mais para cá, vem mais para aqui, para essas três primeiras fileiras. Sempre ocupem essas três primeiras fileiras, por conta de vários motivos, né? Primeiro, a minha voz aqui fica mais próximo. Aqui não é uma sala de aula, o que prejudica um pouco. E a tela também não é muito boa. Espero que vocês consigam acompanhar tudo por ali. Mas aí, voltando aqui à minha apresentação, eu tenho muitos projetos assim executados, né? Aqui um dos projetos que são muito relevantes na minha vida é o próprio LCCV, né? Fui o idealizador e fundador daqui do LCCV em si, e também fui um dos fundadores aqui do curso de petróleo, né? Engenharia de petróleo. E aí a gestão desse projeto aqui, desse projeto do LCCV, vocês gravem o seguinte: eu vou falar de algumas diferenças entre administração, gestão de projeto, essas coisas. São coisas diferentes, tá? Eu acredito que cada um de vocês tenha tido alguma experiência em gestão, todo mundo já teve, tá? Mas eu, por exemplo, no tempo da graduação, eu nunca dei muita atenção a outras disciplinas que não fossem as mais técnicas. Por exemplo, administração, sociologia, não dava muita importância, né? E depois eu me arrependi de não ter dado importância e acabei professor de uma delas, que é essa disciplina aqui, de administração. Pessoal, vou passar aqui a lista de presença que está passando, tá? Daqui a pouco eu vou explicar essas coisas, esses detalhes. Então, nessa jornada aí de engenharia civil, o mestrado em estruturas, uma área bem técnica, né? Eu acho que fiz o mestrado e o doutorado nessa área muito técnica, mas o tempo todo muito ligado à tecnologia, mas muito mais ligado à administração. Eu fui levado à administração por força da necessidade, e não por força de eu querer fazer um curso de administração ou qualquer coisa do tipo. E qual foi a necessidade que me levou a isso? O tempo todo eu estou participando, coordenando, gerenciando, desenvolvendo projetos. Tá? Então, a minha história toda, de fato, ela é em projetos, e eu vejo a vida como um projeto. Tá? E eu vou diferenciar para vocês aqui, né, depois da minha apresentação, gestão de projeto e administração, que são coisas diferentes. É bom a gente deixar algumas coisas bem claras aqui. Tá? Então, concluído esse projeto aqui do LCCV,
como ele foi um projeto muito grande, chamou muita atenção aqui na época, eu acabei sendo convidado pelo governador para ser secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui em Alagoas. E aí no governo foram vários projetos que eu liderei, gerenciei. Um deles, o Centro de Inovação lá do Jaraguá. Alguém já foi? Alguém já foi lá? Então pronto, aquele projeto foi também idealizado, feito o projeto, tudo sob a minha liderança na época. E assim, aquele foi só um prédio. Tem um prédio em Batalha, tem outro em Arapiraca. Então eu construí várias coisas, né, aqui em Alagoas. De novo, sempre olhando para projeto como um projeto. Vocês vão entender por que eu estou repetindo tanto a palavra projeto daqui a pouco, tá? Então, acabei também aqui, eu dava disciplinas mais ligadas a estruturas. Eu fui contratado como professor de engenharia estrutural. Só que, pela minha propensão e pela minha experiência também em administração, os professores acabaram se aposentando e tal, saindo, e eu acabei ocupando as disciplinas muito mais ligadas à administração, gestão de projeto, enfim. Então, quais são as disciplinas que eu dou aqui nesse semestre, por exemplo? Administração, que é essa aqui. Bom dia. Administração. Aí eu dou 2 turmas de administração, para vocês ficarem sabendo, né? Essa turma aqui é de civil. Na parte da tarde, eu dou o mesmo curso para a turma de engenharia química. Mas ainda na parte da tarde, dia de segunda-feira, para vocês saberem também já a minha agenda um pouquinho, eu dou a disciplina de gestão de projetos com PMBOK. Percebam que a administração é administração, gestão de projeto é gestão de projeto. São coisas diferentes. E eu vou explicar isso ao longo do curso aqui, tá? E além dessas 2 disciplinas que eu falei, administração e gestão de projeto, eu dou avaliação econômica de projetos. Aí entra, veja que é tudo ligado a projeto, tudo ligado à gestão, só que essa parte é mais econômica, financeira, tá? Então, avaliação econômica de projeto, que é uma disciplina que é obrigatória no curso de petróleo, e nos outros cursos elas são eletivas, mas eu tenho tido sempre muito aluno da civil, principalmente nessa disciplina, avaliação econômica de projeto, que é outra que eu sempre dou essa disciplina. Esse semestre, eu não estou dando empreendedorismo e inovação, que na verdade vocês 2 já fizeram, né? Eu não estou dando, eu vou, talvez, eu não sei ainda, volte no próximo semestre, porque eu fiz uma opção por dar mais uma disciplina da pós, né, da pós-graduação, que eu voltei agora para dar aula na pós, e aí na disciplina da pós projetos, o título da disciplina é Projeto, Pesquisa e Publicações com Inteligência Artificial. Tá? Então essa disciplina acontece amanhã de 7 da manhã às 10 da manhã. E percebam que tem inteligência artificial no meio e talvez vocês vão ter aula aqui com o professor que mais usa inteligência artificial de todos os professores aqui da UFAL. Tá? Porque eu gosto, né, como eu falei para vocês, eu gosto de tecnologia. Então tem o meu aparatozinho aqui de gravação de aula, essas coisas, eu vou comentar isso daqui a pouco. Como é que vai ser o curso, esse tipo de coisa. E basicamente eu falei para vocês um pouco do passado, né? Do meu passado, agora estou falando agora do presente, né? Então basicamente é isso, assim, em termos de disciplinas é isso. Também hoje, né? Isso é um outro detalhe importante aqui. Não tem ninguém que trabalha comigo em projeto, não, tem aqui, porque é muita gente. Então eu coordeno hoje pelo menos 4 grandes projetos aqui com a Petrobras, né, dentro do LCCV. E aí desses projetos aí são mais de 80 pessoas que fazem parte dele, está crescendo. Tá? Então, são projetos, basicamente, projetos de desenvolvimento de software. Certo? Então, essas 80 pessoas aí eu tenho gente de todos os perfis que eu tenho que gerenciar, administrar no meu dia a dia. Certo? Então, eu estou também, essa apresentação minha ela é direcionada, né, a mostrar a vocês, né, por que eu estou aqui, e também para que vocês entendam que a prática da administração, ela ensina muito mais até do que a teoria, né?
A gente, quando exercita alguma coisa, a gente acaba aprendendo muito mais do que estudando a teoria. O ideal mesmo é a teoria, é você aplicar e você estudar a teoria em geral, em paralelo. Isso funciona muito. Que é assim que é uma prática minha de estudo, é essa, né? Eu pratico e estudo a teoria, pratico e estudo a teoria. Isso vai dando um bom know-how, assim, a gente aprende mais rápido quando a gente faz isso, né? Bem, então, assim, em termos de apresentação é isso, né? Eu tenho, como vocês já perceberam, o que acontece? Eu vou falar para vocês muito aqui de gestão do tempo, produtividade, tá? Que é uma das coisas que mais a gente se enrola, tá? Eu mesmo não é que eu me enrolei muito, né? Mas eu sempre peguei muitas atribuições, mais do que eu devia pegar. E a gente, quando pega mais coisas do que a gente deve pegar, a gente está fazendo uma gestão ruim, porque a gente vai se enrolando no tempo, porque o dia só tem 24 horas, a semana só tem 7 dias, o ano só tem 12 meses e o ano só tem 365 dias, né? Então, as coisas que a gente faz tem que caber nesse tempo. E normalmente a gente ou subestima o tempo. Eu vou fazer isso durante o dia de hoje. Quando chega no final do dia, não fez nem 20%. Ou eu vou fazer isso durante essa semana. Quando chega no final da semana, não fez nem 20%. E aí sai enrolando todo mundo. Aí enrola o professor, enrola o orientador, enrola em casa, enrola a namorada, enrola o namorado. E aí sai enrolando porque o tempo da gente, a gente subestima. E essa falta de planejamento acaba atrapalhando tudo e acaba dando tudo errado, e a pessoa fica triste, entra em depressão, não sei o quê, porque não estou conseguindo, porque professor, porque... E na verdade, essa é a principal gestão que a pessoa precisa fazer, a gestão do tempo. Mas aqui também não é um curso de gestão do tempo, mas vocês vão perceber algumas práticas comigo, né? Eu peço que vocês prestem atenção em alguns movimentos que eu faço, né? Então, vocês vão prestar atenção no que eu falo, principalmente aqui, que é o conteúdo do curso, mas vocês vão prestar atenção principalmente no que eu faço e como eu faço muitas coisas. Porque cada um de nós tem um jeito de fazer as coisas, um jeito de se organizar, e o meu jeito de fazer as coisas e se organizar é usando muitas técnicas de administração. Tá? Muitas técnicas mesmo. Então, para vocês terem uma noção, né? Eu tenho essas disciplinas todas que veja só, eu tenho a vida de professor da UFAL. Essa vida eu faço o quê? Dou aula, oriento vários TCCs, enfim, estágio, orientação de estágio, tem algumas atividades que são ligadas à vida de um professor. Tá? Projetos é alguma coisa que é ligada à vida de um professor, sim. Só que eu tenho uma vida meio paralela, que eu sempre tive, na verdade, que foi a execução de projetos Petrobras num volume muito grande. Por exemplo, esse prédio aqui, esse projeto do LCCV, ele foi feito de ponta a ponta aqui, com a minha coordenação, e eu sem precisar parar de dar aula, e sem precisar ficar enrolando, faltando aula, chegando atrasado. Sempre eu consegui fazer as coisas direito. E cada vez mais entrando mais coisas. Tá? Então, como é que eu dou tanta aula para tantos alunos, né? Sobre a qualidade das aulas e da entrega que eu faço aqui nas disciplinas, eu deixo por conta de vocês, a avaliação não é minha, né? Então, consigo dar as minhas aulas, consigo entregar os projetos Petrobras, que é uma vida paralela com 80 pessoas, que eu tenho que coordenar, gerenciar. Semana passada passei a semana toda em Recife trabalhando nesse projeto. É outra vida. E eu ainda achei pouco, né? Vocês vão... se alguém aqui já não me conhece bem ou nunca viu uma aula minha, pode ir lá no meu canal de YouTube, certo? Que eu criei esse canal lá no meio da pandemia.
Aí tem 2.000 inscritos e tem assim 100% das aulas da UFAL, desde a pandemia, 100% das aulas gravadas e colocadas no canal. Essas aulas aqui, quem já foi meu aluno, se quiser procurar lá no YouTube a aula sobre Canvas de modelo de negócio que você assistiu, vai estar lá a aula, gravada. Certo? Isso tudo sou eu mesmo que faço. Tipo, eu gravo a aula, o conteúdo sou eu que preparo, tudo. Como é que faz isso? Como é que faz essas coisas? Primeiro com prática, né? Tentando fazer todo dia. E depois, o principal que eu acho é exatamente a disciplina que eu estou aqui para ensinar para vocês, que é a administração. Certo? Então, vamos lá. Essa aula aqui de hoje, como é que eu faço o curso em si, né? Eu falei um pouco sobre mim, né, sobre a jornada toda. Quem quiser entender um pouquinho melhor, aí a gente durante o curso vai se conhecer mais, enfim. E aí vocês vão ver as práticas realmente no curso, que é o que eu vou passar para vocês agora. E já daqui a pouco eu vou me sentar ali, né? Abrir o sistema acadêmico. Todo mundo aqui já abriu o sistema acadêmico e recebeu um e-mail meu pelo sistema acadêmico? Quem aqui não abriu ainda? Vamos lá. Aqui agora eu vou falar sobre o curso, tá? Sobre o curso, as práticas, o que vocês precisam saber, né? Tanto de horário de aula, quanto de forma de dar aula, enfim. Primeira coisa, eu sou um usuário assim ativo de muitas tecnologias. E isso acabou atrapalhando um pouco os alunos das disciplinas passadas, né? Porque eu uso tanta tecnologia, eu uso tanta coisa, que os alunos acabam se atrapalhando. Eu acabo atrapalhando mais vocês que ajudando, usando muitas plataformas, tá? E aí eu decidi, né? Eu já usei tanta plataforma, gente, já usei o Moodle. Acho que vocês também já usaram aqui como aluno da UFAL. Eu já usei o Google Classroom. Já usei uma plataforma americana que eu mesmo pagava na época e usei com os alunos. E foi muita coisa que serviu muito para eu aprender, né? Aprendi muito sobre plataforma educacional. Mas eu acabei parando em uma. Nessa que está aí, ó. Sistema Acadêmico da UFAL. O SIGA-A. Na verdade, eu estou usando somente 2 formas de comunicação com vocês, desde quando vocês se matricularam. Duas formas não, 3, né? Porque tem o e-mail também. Então, a primeira forma de tudo nosso, tudo que vocês quiserem fazer, saber sobre a disciplina, Sistema Acadêmico da UFAL. Tá certo? Vão entrar lá e vão ver todos os dias o Sistema Acadêmico da UFAL. Além disso, claro, o Sistema Acadêmico da UFAL não tem lá dentro nenhum serviço de mensagem que a gente possa ficar conversando no dia a dia. E aí eu não uso, eu tenho o WhatsApp, podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, mas coisas das disciplinas, por favor, naquele grupo do Telegram. Tem um grupo do Telegram, que é outra tecnologia que eu uso. Talvez muitos de vocês não saibam nem o que é, mas a partir do momento que eu convidei vocês, pode clicar no link, vocês vão entrar no grupo do Telegram. E o Telegram é um software, é um aplicativo de mensagem, como é o WhatsApp. Ah, professor, por que você não usa o WhatsApp, que é o que todo mundo usa? Eu não uso o WhatsApp porque o WhatsApp não guarda as conversas passadas. Por exemplo, normalmente tem aluno que entra aqui na disciplina 1 mês depois que a disciplina começou. Porque tem matrícula disso, matrícula daquilo outro, transferido, tem de tudo. Aí eu ficava com um aluno que entrava 20 dias depois que as aulas começaram, 30 dias. Professor, o que foi mesmo que aconteceu? Aí, quando ele entra no grupo do Telegram, ele vai para o começo e ele vai pegar toda a conversa nossa do grupo desde o começo. Então, por isso que eu prefiro usar o Telegram nas coisas do curso. Então, a gente vai sempre se falar por onde? Pelo próprio sistema acadêmico e pelo grupo do Telegram. O grupo do Telegram, basicamente, é só conversa mesmo rápida, tá? Não passo atividade por lá,
né? Até cobro, ó, pessoal, tem que fazer isso, mas lá é meio que duplicado o que eu faço já no SIGA. Tá certo? Então, foco no SIGA. Foco aqui no sistema acadêmico. Já indo um pouquinho, né, para essa parte aqui da administração do curso, vocês percebam que o meu jeito de administrar é diferente. Eu não estou aqui dizendo que é melhor ou pior, não estou aqui fazendo julgamento de professor nenhum, de colega nenhum. Eu estou dizendo que eu faço de um jeito. E vocês já viram como é. Porque deve ter mais ou menos uns 15 dias que vocês receberam o meu primeiro e-mail. Logo assim, foi 2 dias depois da matrícula. Eu sou assim. E vai ser assim até o final. Tá? Então, primeiro, uma organização extrema, tá? Quase um toque assim em termos de organização. Vocês vão ver ao longo do processo também. Eu não gosto de falar, falo aqui no começo, mas e eu preciso que vocês também sejam organizados como eu sou. Porque organização é um dos pilares da administração e quem se organiza, quem é organizado faz muita coisa. Faz muita coisa. Faz muito mais coisa do que quem é desorganizado. Ser organizado não é frescura. Não é. Se você chegar aqui, por exemplo, não está organizado como eu queria, tá? Porque essa sala aqui é uma sala improvisada. Mas assim, tudo meu é super organizado. Quando a coisa está muito desorganizada, é porque eu me enrolei mesmo com as atividades e eu foco nas atividades principais. Escolho a atividade principal para fazer. Então é por isso que eu me organizo muito. Para quê? Para que eu me organizo muito? Para sobrar tempo. Para eu não fazer retrabalho. Quem é organizado faz menos retrabalho e perde menos tempo na vida. E organização é para tudo. Por exemplo, vocês podem... quem aqui já foi sair de casa e não sabia onde é que estava o celular? Ou a chave do carro, passou meia hora procurando a chave do carro. Ou a carteira. Né? Quem aqui não? Todo mundo já está sorrindo, né? Então, é só 15 minutos no dia. Mas é 15 minutos suficiente para você chegar na aula atrasado. Ou chegar em qualquer compromisso atrasado. Por quê? Porque simplesmente a chave do carro não estava no lugar que era para estar. A carteira não estava no lugar que era para estar. A bolsa também não. Ficou tudo por isso mesmo. A aula começa às 7h30. Aí a pessoa já se acorda, bota no soneca, aperta, não vou me levantar agora, mais 15 minutos, mais meia hora, mais 20 minutos, na hora de sair, cadê a chave, cadê a bolsa, esqueci o celular, deixa o celular para lá e deixa o celular para lá, aí se enrola todo no dia, porque as pessoas não vão conseguir falar, e aí é uma bolha assim. Desorganização é uma bolha, que vai acabando com a vida da pessoa, certo? Então, eu estou preocupado com o curso, de uma forma geral, né? Então, o curso, é por isso que é um canal de comunicação só, a gente se fala lá pelo SIGA. Já vou me sentar aqui, ver se volta lá, já para fazer algumas observações aqui, tá? Eu estou fazendo isso que eu vou fazer agora é de propósito, tá? Então, eu estou entrando aqui com a minha senha, né? Com a minha senha no SIGA. Aí vocês estão vendo aí, tá? Vocês estão... Dá para ler aí, pessoal? Dá para ler? Eu, por exemplo, não consigo ler ali, eu consigo ler aqui, né? Mas o que é que tem aqui? Claro, essa aí é a minha visão, né, do SIGA, a visão do professor. Eu vou entrar aqui, ó, em administração civil, tá? Que é a nossa turma. E aqui já deu um probleminha, mas faz parte aqui. Vamos lá. Então, eu vou pedir, eu sei, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não estão acostumadas com o SIGA. Por quê? Porque cada professor usa um sistema, não é verdade? E isso prejudica vocês. Até vocês têm que aprender os múltiplos sistemas. Mas não tem jeito, faz parte. Tá? Tem uma das coisas que vocês vão aprender aqui, é que alguém aqui faz estágio em alguma empresa, levanta a mão. Bastante gente, né? Eu imagino que vocês tenham experiência dessa empresa, né? E veja, essa empresa pode ser uma empresa extremamente organizada e estruturada e regrada, mas ela pode ser uma empresa também que deixa tudo solto. Você chega lá e você não sabe nem o que é que você vai fazer. Você simplesmente está lá. A universidade
é uma empresa grande. A gente precisa olhar a universidade também como uma empresa. Vocês acham que a universidade é organizada ou desorganizada? Podem falar sem problema, que eu não vou ficar chateado, não. Quem quer falar primeiro? Essa é a primeira pergunta aqui. Quem levantar a mão pode se apresentar. Ninguém quer falar, não? Você. Desorganizado. Por quê? Me dá umas... Falta dinheiro, somente um. Mas aí não é desorganização, aí é pobreza. Bem, mas precisa saber alocar os recursos. Precisa alocar os recursos. Vá descendo o nível, porque você foi muito alto. Foi no orçamento, no dinheiro. Dinheiro também precisa ser organizado, alocação de recursos, isso tudo é administração, tá? Uhum. Fala mais do dia a dia, assim, das aulas, da matrícula. O dia a dia. Falta material para o professor dar aula, sei lá, o piloto falha. Falta material, professor da aula, piloto falha. Vários professores não sabem usar as plataformas direito. Uhum. Tem professor que dá o plano de curso no último dia do letivo do semestre. Uhum. Veja, isso tudo, como é o seu nome? Augusto. Isso tudo que o Augusto está falando é gestão. É gestão. Aí você pode olhar, a gente sempre diz assim, a gente vai olhar a metade do copo que está cheia ou a metade vazia. Ele olhou para a metade vazia. E a cheia? Fala alguma coisa que tem de boa aqui. Em termos de administração. A gente só olha para os problemas. Eita, que foi difícil, hein? Eu vou dar um exemplo. O sistema. O sistema ele não é tão bom, vamos dizer assim, mas ele funciona. Esse sistema aí, ele já existe. Como eu dou aula aqui há muitos anos, né? Ele já existe há muitos anos. E ele agora mudou. Ele é melhor do que o Google Classroom? Não, nunca será. Certo? Mas ele tem uma organização boa aí. Vocês foram matriculados, automaticamente, quando teve a matrícula, apareceu para mim. Eu olhei a lista de participantes, está aqui, está tudo organizadinho ali. Veja, sistema organiza as coisas. Isso é gestão. Tem lugares, tem universidade que não tem nenhum sistema de matrícula direito. A gente tem. Eu estou dando um exemplo só de administração, mas tem muito mito e muita falácia sobre as universidades em comparação com até não é nem sobre universidade, é sobre empresa pública e privada. Porque a empresa pública não tem gestão, quem disse? Porque a empresa privada é melhor do que a pública. Quem é que disse? Aonde é que está escrito isso? A quantidade de empresa privada que eu sei que é mais bagunçada do que as públicas, eu não posso nem citar aqui. Então não adianta essa comparação. A administração é complexo. A administração não é uma ciência simples. E é uma ciência, como vocês vão ver aqui comigo. E ela é extremamente complexa do ponto de vista de executar ela. Como vocês vão ver aqui ao longo do curso, tá? Eu quis fazer essa provocação porque, assim, entre o solto demais, você chegar numa empresa e tá tudo aberto, e o rígido demais, o super rigoroso, vai ter o meio do caminho sempre. E o meio do caminho, normalmente, é o que acaba sendo executado, porque ninguém é perfeito, concorda? Ninguém é perfeito. Então ninguém vai ser administrando nada totalmente bagunçado, ninguém vai seguir um plano 100% a risco, ninguém vai seguir. Mas existe um meio do caminho. E o que a gente faz aqui, o que eu vou ensinar para vocês aqui, é dar ferramentas de administração para vocês, para que vocês consigam ser bons gestores. Bons gestores. E gestor de quê? Gestor de empresa, gestor de projeto, gestor da vida, saber fazer gestão do tempo. Tá? Mas enfim, voltando para cá, voltando para o sistema. Voltando aqui para o sistema. Ó, aqui eu tenho, tá, turma principal. Isso que o Augusto falou, né? Plano de aula. Aula 1, que é essa de hoje aqui, que eu divido a aula normalmente em 2 blocos, 50 minutos e 50 minutos. Aula 1, o tema está aqui. Depois eu vou entrar no detalhe. Aula 2, aula 3, estão todas as aulas até a aula número 15, elas estão aqui. Tá?
e vocês vão ver que eu sigo o que está aqui. Então aqui tem, para mim, né, aparece principal, para vocês deve aparecer também. Aqui eu tenho tópicos de aula, nas datas todas certinhas. Quando a gente faz isso, isso a gente acaba organizando muito as coisas. Eu não fico preocupado com, por exemplo, eu tenho 5 aulas hoje, 4 aulas. A aula que eu vou dar no meio da tarde, se vocês me perguntarem agora qual é o tema, professor, o que é que vai ser discutido lá em avaliação econômica de projeto, eu não vou lembrar, porque agora eu estou concentrado e focado aqui. Mas quando eu abrir o sistema, eu vou saber, porque foi eu que planejei, foi eu que organizei. Aí eu vou lembrar o tema, vai ficar muito mais fácil. Então aqui estão as aulas, né? O conteúdo programado, aqui isso tem tudo acessível para vocês também, né? Diário de turma, eu não vou entrar em tudo aqui, não vou passar tudo aqui, lista de presença, mapa de frequência. Eu vou passar aqui em materiais, atividades, tá? Atividades, tarefas, certo? Então, para quem não sabe, né? Lá no sistema acadêmico, toda vez que eu coloco uma tarefa para vocês, vocês precisam fazer, precisam ler no dia que quando eu cadastro a tarefa, chega para vocês. Na hora que chegar para vocês, o que é que vocês têm que fazer? Saber que tem aquela tarefa e saber que tem que entregar aquela tarefa até o dia tal. Aí observe aqui. Quem entrou para ver essa tarefa? Quem preencheu o formulário? Levanta a mão. Ó, tem mais de 10 pessoas aqui. Mas percebam que, olha quantos envios eu tenho aqui. 3. Muitas pessoas preencheram o formulário, entraram no grupo do Telegram, cumpriram essa tarefa que está aqui, no entanto, não enviaram. Acontece isso o semestre inteiro. Pode falar. É uma das falhas do sistema. Aí o que é que eu faço? Eu peço que vocês mandem um arquivo qualquer. Professor, fiz a questão. Resolvido. Então veja, ter criatividade para sair das coisas do sistema, entendeu? Então o que é que eu vou pedir para vocês? Tenham atenção. Porque esse trabalho inicial é um trabalho mais até para fazer essa prática que eu estou fazendo com vocês aqui. Mas quando chega na data da entrega do trabalho AB1, aí a pessoa não envia, diz que fez. Veja, como é que eu vou saber? Diz que fez, não envia. Por que que eu não aceito o trabalho por e-mail? Quem consegue adivinhar? Não, pessoal, é só mandar para o meu e-mail. Por quê? Porque são 100 alunos. De 5 matérias diferentes. Cada um mandando um trabalho por e-mail para mim. Como é que fica a minha caixa? Além do povo vendendo coisa para mim. Meu Deus, não tem como. Aí o que acontece? Se vocês forem organizados, como eu sou, a nota sai no dia. O plano de aula eu entreguei no primeiro dia, antes de começar. As aulas você já sabe o que é que vai ter até o final. Se vocês forem organizados, a gente vai ter resultado. Qual é o resultado que eu espero aqui? Que vocês aprendam. Então, vão gravando um pouquinho essas coisas, né? E aí eu vou pedir aí uma coisa que vocês precisam fazer, todo mundo que entrou no sistema. Quer falar comigo? Quer falar comigo? Tem algum evento, é? Tem. Agora? Às 9. Tá certo. Tá certo? Tá bom, obrigado. Sabe como é o nome disso? Desorganização. Falta de gestão. Mas eu não vou discutir isso aqui agora, né, com vocês. A aula termina às 9h10, né? Então eu vou... Normalmente o intervalo que eu dou aqui, hoje eu não vou dar, por causa desse evento que vai ter às 9h, eu nem sei se eles vão querer que eu saia antes, né? Mas enfim, vamos tocar. Aí eu vou pedir, vocês vão entrar no sistema hoje. Todo mundo já assinou a lista de presença? Todo mundo já assinou? Passa a lista aqui, por favor. Todo mundo. E eu marco, viu? Eu marco assim,
O prazo, eu já abri o prazo da entrega, tá ali, ó, dia 18/7. Mas vocês não precisam procrastinar até o dia 18/7 para fazer uma atividade que é entrar no grupo do Telegram, que é um clique, e preencher um formulário que não leva 10 minutos. Não precisa procrastinar. Faz hoje. Porque aí já se livra de uma atividade comigo. Tem outras matérias, mas pelo menos a minha você já se livra, né? Então, isso aqui é importante. Entrar lá, observem o seguinte. O que é que essa tarefa fala? Até o texto que eu escrevo ali em cima, tudo que eu faço com o objetivo de ensinar. Aquele texto que está escrito ali em cima, ele é para ser lido. Por incrível que pareça, o texto é para ser lido. Às vezes a gente vai fazer uma prova, não lê o enunciado e já quer fazer a questão, não é? O texto que está escrito é para ser lido. Aquele texto ali que eu escrevi é para ser lido. Por quê? Porque ele faz parte da atividade e eu falo ali de coisas ligadas à gestão. Faz parte do ensino, né? Então, o que é que eu peço? Ó, ingressem no nosso grupo oficial do Telegram, clicou nesse link e preencham esse formulário. Tá? Esse formulário aqui, deixa eu ver se ele vai para lá. Tá? Ele até vai. Mas eu quero ir direto para lá, para mostrar para vocês uma coisa. Como é importante, tá? Aí tem a ver com quem já fez inovação e empreendedorismo comigo, sabe o que é? A experiência, o que eu estou fazendo com vocês aqui, administração civil. Tá aqui, ó. Tá vendo que só tem 3 pessoas ali e aqui 22 pessoas já me responderam. Mas envio só 3. Então eu preciso que todo mundo quem não respondeu e que não entrou no grupo do Telegram, faça isso. E não somente faça isso, como envie a atividade pelo SIGA para que apareça o número de trabalhos realmente enviados. Por quê? Na hora que eu for corrigir, eu estou falando isso para esse trabalho, que é um trabalho que basicamente não tem correção, né? E não tem nota, não tem nada. Mas quando eu vou corrigir, eu entro aqui, ó. Vou mostrar um exemplo. Avaliar as tarefas enviadas, tá? Ó, eu clico aqui, aí tá aqui, ó. Aí tem Ani, Augusto, Matheus e Tiago. Engraçado que tá aparecendo 5 aqui e lá só aparece 3, né? 5 pessoas enviaram, tá aparecendo só o número de 3. Né? Aí eu entro aqui e eu vou um por um, corrijo um, dou a nota, corrijo o outro, dou a nota. Quem não enviou pelo sistema vai me fazer, na hora que estiver corrigindo, eita, cadê o trabalho? Eu fiquei no final do ano passado, Fulaninho, você fez porque eu sabia que a pessoa tinha vindo assistir aula, eu sabia que ele tinha feito o trabalho, mas ele não tinha enviado. Aí eu perdi tempo, porque fui atrás da pessoa. Aí vocês vão tentar evitar isso, porque meu tempo tem um valor, né? E eu não quero estar perdendo tempo. Então eu já organizo que é para isso. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte. E se vocês forem olhar aqui, desculpa esse piscado aí na tela o tempo todo. Desculpa esse piscado na tela aqui o tempo todo, mas eu vou... É do sistema aqui mesmo. Eu vou voltar lá em turma, tá certo? Tem algumas coisas que são detalhes de organização. Por exemplo, turma, participantes. Tá? Eu sei que pouca gente dá valor a isso. Mas eu vou pedir mais uma vez. Eu sempre peço, tem muita gente que não faz. E eu não vou ficar aqui correndo atrás de vocês para isso. Mas veja, são 100 alunos. Eu gostaria de saber o nome, decorar, encontrar vocês na rua e falar. É muito difícil que eu não tenha essa memória. Mas se vocês colocarem uma foto, tanto no Siga, quanto no Telegram, vocês facilitam a minha vida. Bastante. Por quê? Quando eu estou corrigindo o trabalho, tipo assim, por exemplo, o Augusto, eu decorei o nome dele aqui, né? Então, com ele vai ser mais fácil. Mas imagine isso com 40 daqui, com mais 20 da outra turma. Se aparece a foto, me ajuda. Então, vocês já estão... Por favor, coloquem a foto. A gente vai trabalhar aqui juntos, né, durante 4 meses, quase. E é importante que eu consiga minimamente gravar o nome de vocês, saber como é que eu posso ajudar, enfim.
Então, ainda mais nesse mundo, que é um mundo meio virtual hoje, que tem muita aula online, né? Não é o nosso caso, as aulas presenciais, mas de qualquer maneira é muita gente. Eu vou pedir a vocês que façam isso, tanto aqui quanto no grupo do Telegram. Tá? Em relação ao sistema, e aí em relação a controle, faltas, essas coisas, eu também vou como é uma aula de administração, eu me preocupo muito com isso. O que é? Deixa eu ir lá aqui, plano de curso, deixa eu ver se aparece aqui alguma coisa. Bem, tá aqui. Plano de curso tá aí, tá tudo, né? Então vamos lá. Eu não devo, né? Acho que o cara pode tudo, mas não devo dar uma aula de administração de empresas e não administrar bem a turma e não fazer os controles que eu preciso fazer. Primeira coisa, toda aula eu divido ela em 2 tempos. Hoje, por conta do evento, eu vou fazer uma aula corrida. Mas é um tempo de 50, dou um intervalozinho, vocês saem, depois voltam. Cada aula dessa tem uma frequência, tá? Aqui hoje eu só vou fazer uma por causa disso que eu falei. Mas assim, normalmente é o seguinte, e hoje foi o primeiro dia, está chovendo muito. Eu também tenho um bom senso. 10 minutos de tolerância, 15 minutos de tolerância. Chegou atrasado na primeira aula, leva falta na primeira aula. Quando começa a segunda aula, eu passo a lista de novo, assina, leva a presença. Beleza? Então, alguém não assinou ainda? Alguém não assinou? Então, hoje eu só vou sair daqui com uma listinha, certo? Isso aqui, a caneta está aí, né? O nome disso aqui é controle, tá certo? A administração, que vocês estão aprendendo aqui comigo hoje, isso aqui é para controlar, certo? Porque a pessoa pode chegar para mim e dizer assim, professor, eu vim naquela aula. E eu vou dizer o quê? Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou ter certeza? Deixa eu ver aqui se você assinou. É ou não é? Porque eu posso partir do princípio, professor, eu não ia enganar você. Mas sempre tem gente que engana. Uns pagam pelos outros. A vida é assim. Por que tem que ser tudo... Não, o professor não está acreditando em mim. Não, assina aqui. Por quê? Porque isso é controle. Em administração, em gestão, é assim em tudo. Você vai passar uma atividade para alguém fazer, para alguém da sua equipe fazer, aí o cara vai fazer e vai ter que lhe mostrar o resultado. Se ele não fizer, você vai dizer, não, me prove que você fez. Em administração, a gente trabalha muito com evidências. O nome disso é evidência. Qualquer controle é o quê? Qual é a evidência que você fez isso? Qual é a evidência que você tem? Então, essa lista de presença, ela serve para isso. E tem um outro detalhe. Imagine que eu fosse para a aula, dou um valor assim, um valor extremo ao meu tempo. Imagine que eu fosse parar aqui a minha aula e fosse fazer Augusto, presente. Carlos Vinícius, presente. Quantos minutos eu ia perder? Não é isso? Observe que tem detalhes pequenos que eu estou fazendo e eu faço para a gente ganhar tempo. O objetivo final é ganhar tempo, porque gravem o seguinte. Tempo é o único recurso da vida que a gente não compra. Recurso. Como ele falou de recurso, material. O professor às vezes vem dar aula, o piloto não funciona, não tem aula, não sei o quê. Tempo você não compra. Numa obra, vocês aqui, a maior parte aqui é engenharia civil, numa obra tem um prédio que vai levar, está previsto que vai levar 2 anos para ser feito. Tudo que vai chegar ali de recursos para ser feito, se chegar tudo da mesma hora, em 1 mês eu faço o prédio, consigo fazer? Levantar o prédio? Não. Por quê? Precisa de quê? Precisa de tempo, porque tem o tempo natural das coisas. Eu quero ter um filho. Alguém tem um filho em 3 meses? Por quê? Quanto tempo leva para ter um filho? Depois que fez a parte inicial. Quanto tempo leva? 9 meses. Quando acontece de 6... nasceu prematuro foi um problema. Nasceu porque... Mas tem um tempo natural das coisas. Não adianta, muitas vezes não adianta. Não, peraí que eu vou comprar tudo, que eu vou fazer tudo. É a mesma coisa que não adianta quando chega daqui a um mês. Daqui a um mês ninguém estuda nada. Daqui a 30 dias, os professores começam a marcar prova, um monte de prova. Tudo na mesma semana. Eita, eu não estudei
30 dias. O que é que acontece naquela semana? O caos total. Por quê? Vai tentar estudar, não vai dar tempo, vai fazer as provas medianamente, porque tentou ter o filho em 9 meses, em 3 meses. Não dá. É o tempo do aprendizado. Tem um tempo. Tem essa disciplina, tem várias outras. Você tem que pegar o quê? Pegar o conteúdo que o Seton deu hoje. Não precisa estudar aquilo ali. Passar a semana estudando, não. Gasta 20 minutos, meia hora, lê, fixa. Já. Quando chegar mais na frente, a outra aula quando é? A outra aula disso aqui. Segunda que vem. Segunda que vem, rapaz, o que é que tem? As tarefas que eu passo são quase que microtarefas. Preencha aqui o formulário. Faça isso, é ou não é? Você que já foi meu aluno. Faça isso. É todo dia, é uma atividade de 5, 10 minutos. E tem gente que se enrola. Por quê? 5, 10 minutos na primeira aula, 20 minutos na terceira aula, aí vai, deixando, quando chega no final, meu Deus, a atividade do Seton é muito complicada. Não, é você que complicou, porque você não fez quando você tinha que fazer, e era bem rapidinho ali o que tinha que fazer. Então esse detalhe é um detalhe bem importante que eu quero que vocês fiquem com essa noção, principalmente quando a gente está no começo de um curso, né? Começo do curso, vocês têm essa matéria aqui, daqui a pouco tem outra, depois tem outra, tem gente que faz aqui... Quem faz aqui 8 matérias? Levanta a mão. Alguém faz mais que 8? Chega quase com vergonha assim. Alguém faz mais que 8? Quantas são? 10. Alguém faz mais que 10? Veja, 10 matérias ou 8 matérias vai levar a pessoa à loucura no estado normal. Por quê? É muita coisa. É muita coisa. 10 matérias, cada uma com 2 horas de aula por semana, aí você faz a conta das horas. Então, vai ter que dar conta, né? Em tese, vai ter que dar conta. Quem aqui faz somente 2 matérias, 3 matérias? 4 matérias? 3. Você faz que curso? Vai lá inaugurar, fazer a disciplina do Senhor, toques especiais. Do mestrado. Você é meu aluno de amanhã, né? Porque para inaugurar eu cheguei aqui cedo. Então o evento aqui é essa aula inaugural, né? Como é o seu nome? Júlio César. Júlio, tudo bom? A gente falou ontem, né? No Telegram. Eu mandei até mensagem pro senhor. Pronto. Beleza. Então, veja, essa organização, ele é aluno do mestrado. Tá? Ele é aluno do mestrado. Mestrado ou doutorado, Júlio? Ele é aluno do doutorado. Aí vai ser meu aluno amanhã. Vale para ele como vale para vocês. Organização. Quantas matérias tu está fazendo lá? 3. Lá é o seguinte, 3 matérias de doutorado, a tese que tem que fazer. Disciplina de docência. São 8 disciplinas que você tem que pagar. São 8 mais disciplina de docência, mais a qualificação, depois a leitura. Tá vendo aí? A vida não é fácil para ninguém, não. Não adianta, não, vou me formar, depois vai facilitar, não. Vai só ter mais coisa para fazer. E à medida que você vai ter mais coisa para fazer, qual é o único jeito? Se organizar para fazer direito. Se organizar para fazer direito, veja, organização, gestão do tempo, administração, evidentemente que inteligência sempre ajuda. Sempre. Mas esforço é mais. Quem se esforça, para. E se esforçar para é um ato de inteligência. Fulaninho, a gente às vezes não diz assim, fulaninho é muito esforçado. Fulaninho é muito esforçado. Ele nem é tão inteligente, não. Não, mas ele vai ficar. Por quê? Esforçado, estudando. Esforçado, estudando. Esforçado, estudante. Eu já vi tanto inteligente ficar pelo caminho, sabia? Assim, ó. Por quê? Não valorizou o dom que Deus deu a ele. Inteligente e preguiçoso. Acha que, não, por que não? Assim, ó. Passou pela minha frente já vários. E o esforçado é o esforçado. Quem segura ele? Todo dia. Quem segura? Método, disciplina, foco, quase uma loucura, assim. Disciplina, foco, né?
E se vocês pegarem, assim, os grandes artistas, é só pegar. Michelangelo, Van Gogh, tipo assim, não tinha um muito bom da cabeça, né? O que é que eles faziam? Todo dia, o dia todo. Algumas exceções, como Leonardo da Vinci, né, que fazia tudo, né? Era artista, cientista, era tudo. Tinha a capacidade de ser tudo. Né? O que é que esses outros fizeram? Como é que eles viraram talentos excepcionais? Fazendo loucamente, pintando o dia todo, tentando compor o dia todo. Não foi do nada. Eu sempre indico muitos livros, né? Eu vou indicar um livro para vocês, é o primeiro que eu vou indicar, chamado Outliers. Tá? Alguém já viu esse livro? Hoje em dia tá fácil, né? Porque a pessoa pode ler o livro, se o professor explicar. Se tiver preguiça de ler o livro, chega no chat GPT e faz assim, resume para mim esse livro aí. Não é? Ele vai resumir, bonitinho, eu faço isso direto. Ó, o professor falou de um livro hoje, aí se você quiser ir perguntando coisa do livro, ele vai responder. Esse livro, ele diz o seguinte, assim, eu tenho a impressão que é esse livro mesmo, que para uma pessoa se tornar excelente, os excepcionais, tá? Em algo, são necessárias 10 mil horas de prática daquela coisa. Alguém quer fazer a conta de 10 mil horas, quantos dias são? Se eu não errei as minhas contas, 10 mil horas, se eu não errei as minhas contas, são quase 17 anos. Somando. Aqui vocês têm pouco mais que 20, né? 20 e pouco. 30 e pouco. Não deu nem tempo ainda de passar 17 horas fazendo alguma coisa. 17. Veja, e o objetivo nosso não é esse. O livro, ele fala só dos excepcionais, dos excelentes. Qual é o recado que a gente tira desse livro? Não, veja. Não estou no meio dos excepcionais, dos excelentes, mas estou ali todo dia. No meu cantinho. É o quê? Qual é o recado que o livro dá? Pratique. Você quer aprender alguma coisa, você pratique. Tá? Vou pegar isso é o hábito. Hábito, isso tudo é administração. Ah, Seton, várias pessoas, já chegou aluno meu aqui, para quando terminar a aula, o aluno pedir para eu fazer um curso de oratória. Você acredita? Eu me acho assim um orador assim péssimo quando eu vou me comparar com péssimo. Mas por que será que eu falo bem assim, consigo ter didática, consigo ensinar? Por que será, hein, Augusto? 20 anos fazendo a mesma coisa, velho. Será que eu não aprendi? Tem defeito? Tem. Mas são 20 anos dando aula, 5 matérias. Evidentemente que a primeira aula não foi tão boa. Eu sempre digo isso para meus alunos, né? Eu sempre digo que eu tenho sempre duas notícias para dar para a turma. Uma que é boa e outra que não é tão boa. A que é boa é que esse curso de administração que eu vou dar aqui é o melhor curso de administração que eu já dei na vida. Esse. E a ruim é que esse vai ser pior do que o próximo. Por quê? Porque eu trabalho dentro do processo de administração que eu ensino com melhoria contínua. Melhoria contínua, eu contra mim mesmo. Só eu sei o que eu faço isso. Esse curso, eu pego o feedback dos alunos, lamento no final, peço para dar feedback, aí tem uns que vêm ruim. Eita, isso e aquilo outro, pego tudinho. Feedback todinho, leio, corrijo. É um exemplo bobo isso, mas eu faço isso para tudo. Eu dei aula semestre passado todinho com a televisão aqui. Teve 2 alunos que reclamaram do tamanho da televisão. Não dá para enxergar. Agora, desde o primeiro dia de aula, eu peço para todo mundo sentar aqui, nas primeiras filas. Se sentasse aqui, a televisão estava aqui. Aí o que foi que eu fiz? Eu percebi que era melhor ali. Aí botei ali. Porque 2, 3 alunos pediram. Feedback, eu observo. E muitas vezes eu observo feedback durante o curso. Professor, a gente está achando isso. Pode escrever para mim e eu vou e tento resolver ali, melhorar ali durante o curso, né?
Então, finalizada essa parte aqui, eu ainda tenho só umas questõezinhas aqui de ordem para vocês, que é o seguinte. Ó, tem o programa do curso aqui, tá? E tem as avaliações aqui. Eu sei que essa parte de avaliação ela é muito importante. E vocês também estão com todas as datas marcadas e eu cumpro as datas de provas e trabalhos. Tá? Exatamente no meio do curso, tem uma data lá, que está ali, eu não vou ver isso agora aqui, para não perder muito tempo, mas tem uma data que está no sistema que eu coloquei assim, essa aula é de segunda, eu coloquei uma entrega para o domingo anterior. Alguém já veio me perguntar, professor, tem certeza que a data da prova está certa? Aí eu disse, tá. A data da prova é na segunda, que é o dia de aula. Só que todo as notas de vocês, como é que são dadas? É um trabalho, que eu mudei isso um pouquinho agora, é um trabalho e uma prova. Eu iria botar data de prova e trabalho no mesmo dia, que é para entregar no dia da prova. Só que o sistema não deixa eu botar 2 trabalhos no mesmo dia. Aí eu peguei e botei a entrega do trabalho um dia antes, no sistema, que é o domingo, e a prova na segunda. Tá certo? Então, vai ter sempre um trabalho naquele bimestre e uma prova somada às notas, dividido por 2, da média do bimestre. Tudo bem aí para vocês? Essa é a forma de avaliação. A prova, que também tem muita gente que se preocupa muito com isso, né? Como eu disse a vocês, eu uso muito inteligência artificial e eu fiz uma prova que deu certo o semestre passado. Normalmente eu gosto que os alunos escrevam, mas eu prefiro que escrevam no trabalho. As provas foram muito rápidas, porque eu fiz tudo de marcar X, múltipla escolha, sem uso do celular sob hipótese alguma, sem uso de nada sob hipótese alguma, senão vocês vão usar inteligência artificial, né? Ou então a parceria com o colega do lado, né, que isso pode acontecer também. E aí eu peço para todo mundo botar a bolsa aqui, tudo, e a prova ela é feita em 20 minutos e corrigida em 10 minutos. Você mesmo corrige, porque eu libero para vocês o doc, um arquivozinho com a prova, aí vocês pedem o chat GPT para corrigir. Ele acerta 95%. Aí ele vai lhe dar a nota. Ou seja, já terceirizei a correção da prova, não é isso, né? Ganhei o quê? Tempo. Fica todo mundo feliz. Eu faço a prova, todo mundo faz a prova e todo mundo sai no mesmo dia com a nota, a primeira parte da nota. Porque a segunda é o quê? Eu vou conferir se a correção foi correta, se a nota é aquela mesmo, certo? Mas a nota normalmente varia pouco, meio ponto, um ponto. Beleza? Então é assim a prova. Eu vou passar agora com vocês aqui, tá? A gente vai ter bem pouquinho tempo. Eu vou passar com vocês aqui para o tópico da aula especificamente. Agora, mais uma vez, ó, respostas. Aqui eu tenho as respostas de vocês a um formulário. Aqui tem os nomes, aí aqui tem, ó, o que motivou você a cursar a disciplina de administração. Tá? A resposta padrão é, professor, eu sou obrigado, faz parte do currículo obrigatório. Várias pessoas responderam assim. E é assim, é para responder assim mesmo, se a causa foi essa mesmo. Mas se alguém, além disso, tiver outra causa e a outra causa for preponderante, pode chegar aqui e responder. Mas veja que eu já tenho aqui informações sobre, em poucas palavras, descreva porque você acha que esse tema é importante na formação do engenheiro. Tá aqui, ó. Esse curso aqui já começou quando eu mandei essa pergunta. Para quem está achando que está começando agora nessa aula, é um engano. Mas as perguntas eu já fiz lá atrás. Mapeando, tipo assim, o que é que eu estou fazendo com isso? Ó, tem as respostas aqui, já li um bocado, né? Ó, quais são os seus principais interesses em relação ao conteúdo do curso? Aí tem aqui, ó, planejamento estratégico, produtividade pessoal e gestão do tempo, tem várias coisas aqui. O que você espera aprender que seja diretamente aplicável na sua futura atuação profissional? Tá aqui, ó. Eu posso não saber o nome de vocês, porque a gente se encontrou hoje pela primeira vez. Provavelmente não vou decorar porque eu sou péssimo de nome. Se vocês me ajudarem com as carinhas no sistema, facilita.
Mas eu já sei o que é que vocês esperam daqui. Será que é importante para um professor saber o que é que o aluno espera? Até para dizer, o que você está esperando não vai acontecer. Porque não é aqui. É para isso que eu faço isso. Eu faço isso aqui, ó. Como você avalia atualmente seu interesse e experiência prévia com temas como administração e gestão? Aí tem aqui, ó, algumas pessoas, nenhum conhecimento prévio, conhecimento básico, conhecimento intermediário, ninguém conhecimento avançado. Tá? Quais são suas expectativas em relação ao curso? Explique por quê. Tá? 7. 8. Espaço livre para passar informações adicionais que você tem interesse em passar para o professor. Qualquer coisa. Fale qualquer coisa. Aí está aqui. Certo? Então, é uma oportunidade, né, de vocês falarem comigo, né, detalharem um pouquinho mais. Porque aqui eu não consigo. Como é que eu vou? Se eu for dar um tempo para cada um se apresentar aqui, os 5 minutos, eu não vou conseguir. Mas escrevendo, eu vou lá, leio. Aí eu fiz um mapeamento. Quem fez inovação e empreendedorismo comigo, o nome disso aqui é mapeamento da experiência do cliente, basicamente. Então eu estou pedindo a vocês informações. Lá para o final do curso, esses formulários eu vou botar alguns ao longo do curso. Mas no final, esse é o formulário que eu chamo de ponto A. O ponto A é o ponto que a gente começou. Lá no ponto B, no último dia do curso, eu vou fazer outro formulário. E eu vou comparar. Tipo assim, cada um que respondeu ali, por exemplo, se eu tenho expectativa em relação a algo, no final vocês vão me responder se a expectativa foi atendida. Ou se não foi, e se não foi atendida, por que não foi? Eu faço isso por quê? Porque se eu não atendi a expectativa, de repente no próximo semestre eu sou melhor. Porque isso tem uma relação direta, eu vou voltar daqui a pouco, ó. Esse quadro aqui, esse círculo aqui. Alguém aqui já ouviu falar em PDCA? Alguém já ouviu? Quem tem ali experiência prévia, alguma experiência prévia, provavelmente já ouviu. Isso aqui para mim é quase um mantra na administração. Tá? Perceba o seguinte, o que é um ciclo, é o ciclo PDCA. Tem uma aula minha no YouTube que todo semestre eu praticamente não dou a mesma aula, eu sempre mudo um pouquinho, mas eu tenho uma aula que eu explico a história do PDCA, tudo certinho. Vou colocar essa aula no sistema acadêmico, para vocês assistirem. Acho que ela é curta. O P é o quê? Planejar. O D é o quê? É done. É planning, done, de fazer. É do. Planning, do, check e act. Pode ser desenvolver também. É planejar, que é em inglês, né? Mas tem sempre a palavra ali parecida. Planejar, fazer, checar e atuar. Atuar é fazer a gestão, corrigir. O que é? Tem gente que fala, eu falo sempre, tem gente que tem, em empresas, vocês vão lidar muito com isso, já fui vítima disso, né? Tipo, alguém dizia assim, não, fulaninho de tal é de planejar. E o fulaninho de tal é executivo, é de fazer. Vocês já ouviram isso, né? Fulaninho de tal é mais planejador e fulaninho de tal é mais fazedor. Tem os perfis, existem perfis que realmente são mais planejadores e outros são mais executores. Existe esse perfil. Mas vocês evitem desqualificar o planejador e supervalorizar o executor. Porque isso é uma coisa que acontece na prática. Mas por quê? Porque o cara que executa e não planeja, se ele não for uma exceção assim, a regra assim, total, ele erra mais do que o cara que planeja. Nunca subestime o cara que planeja. Ele está planejando. Na hora que ele for executar, provavelmente ele vai errar menos. Quem aqui já foi em evento de inovação, empreendedorismo, aquelas coisas meio... alguns são muito motivacionais, né? E eu falo sempre, né? Na minha disciplina de empreendedorismo, o cara vai para o palco para dizer que quebrou 15 vezes até dar certo. E ele faz com orgulho. Eu olho assim, eu fico pensando, rapaz, se tivesse estudado só tinha quebrado 2. Se tivesse planejado, talvez só tivesse quebrado 2, né?
a história ficava mais bonita. Quebrou, se lascou tudo, porque normalmente a gente vê isso, a jornada do herói é o quê? O cara se lasca todo, se quebra tudo, mas depois ele vai lá e refaz. Então a gente não precisa errar 10 vezes para... E a pessoa que planeja, ela erra menos. Ela tem menos chance de errar. É por isso que eu bato tanto. Planejamento, planejamento, planejamento. Planejo o dia. Eu planejo meu dia. O dia. Dia por dia eu planejo. Amanhã é isso, isso e isso. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Mas está planejado. Então a gente normalmente o dia, o mês, o ano, a vida. Planejar. Depois que a gente planeja, a gente faz o quê? Parte para executar. Aí a gente executa. Executa o quê? O plano. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou checar. Quando eu estou executando o plano, eu vou checar para ver se eu atingi minhas metas. Será que eu estou indo mesmo para esse lugar? Aí eu checo as metas para ver se está indo. Vou dar um exemplo bem fácilzinho aqui. Depois, quando eu checo as metas, que eu vejo que eu não estou indo, eu tenho que agir para corrigir. Agir para corrigir é o quê? Ou eu refaço do jeito certo, ou faço, ou eu replanejo. Alguém aqui já fez uma dieta fracassada? Então veja, a dieta é o melhor exemplo de administração mais simples da primeira aula. É o quê? Quantos aqui já tentaram emagrecer fechando a boca e sair correndo por aí? O Júlio lá atrás. Isso é planejar? Quem faz o plano de uma dieta? Decente, um plano decente, não é uma cachorrada não. Quem faz o plano decente de uma dieta? Que estudou para isso? Nutricionista, né? Quem aqui já foi nutricionista? O que é que ela faz? Ou ele? O que é que ele faz? Você vai poder primeiro tentar ver uma dieta que não seja, talvez não tão rigorosa, mas também não tão... Antes disso, Júlio, ele faz a primeira pergunta, que é a fundamental de qualquer administrador. Você está aqui por quê? Qual é o seu objetivo? Porque, veja, está nutricionista, você quer, em geral, né? Engordar, emagrecer, ou nenhum dos dois, só manter a saúde. E aí, aí depois ele faz isso que o Júlio falou ali, é o quê? Você quer engordar, emagrecer? Ei, emagrecer. Quanto você pesa? Aí ela anota no cantinho assim. Quanto você pesa? O que é que você quer? Ela vai anotando tudo, como eu faço a lista de frequência. Aí ela vai conversando e aí ela vai fazendo o plano. Ó, de manhã você vai perder aqui não sei quantas calorias. Faz uma estimativa, contando. Aí faz assim, bota lá, manhã, lanche. Aí faz a tristeza toda ali no... Né? Aí bota manhã, tarde, noite. Você sai de lá com o plano. E ela pede para você fazer o quê depois de 30 dias? Volte aqui depois de 30 dias. Aí a pessoa sai de lá com o plano. O que é que ela tem que fazer? Fazer. Os 30 dias que ela pede para fazer o quê? Checar. Muitas vezes a gente, já com vergonha, já adia. Vou nada amanhã? Vou nada. Por que não vai? Porque não fez o que combinou com ela mesma, com você mesmo. Aí eu digo assim, rapaz, uma pessoa que faz um plano com ela mesma e não cumpre. Diga aí. Você planeja com você mesmo, gasta o tempo, o dinheiro, vai na nutricionista e na hora de executar, não cumpre. Eu teria vergonha. Eu tenho, quando eu faço isso. Aí você vai checar. Se você for organizado e fizer tudo direitinho, você vai chegar lá com 1 quilo, 2, 3 quilos a menos. Ou, talvez tenha perdido menos, talvez tenha perdido mais. Mas não importa, ela está checando. E quando a gente faz isso, ela está conhecendo você e você está se conhecendo. Por quê? Às vezes tem gente que diz assim, rapaz, fulano e tal, come igual um boi e não engorda, tá ali, slim. E eu, uma luta miserável aqui, e o negócio não... Por quê? Porque cada um é um. E aí ela vai fazer o quê? Quando ela checar. Mesmo que a pessoa tenha cumprido, não atingiu a meta, aí ela vai fazer o A. O que é o A? Não, peraí, eu vou tirar aqui um pouquinho das calorias. Você fez direito? Sabe? Final de semana, teve o aniversário do fulaninho,
Natal, qualquer coisa que aparecer um bolo na sua frente. Aí ela tá, então aí ela faça direito, volta para fazer, ou então ela vai, se a pessoa fez direito e não atingiu a meta, ela vai até replanejar, ou até passar um exame para dizer assim, peraí, ó, você fez tudo isso aqui direito, você continua engordando, ou talvez um problema de saúde você possa até descobrir. Mas de qualquer maneira você está seguindo um planejamento, você está seguindo o PDCA. Eu sei que esse exemplo é muito simples, mas do mesmo jeito que você planeja a dieta, você planeja uma obra. Você planeja um curso que você está começando. O plano de curso da nutricionista, eu dei para vocês. O que a gente tem que fazer até o final está ali. Algumas coisas eu já pedi, outras coisas não, vocês vão aprendendo no meio do caminho. Mas o que é que acontece? O nosso C aqui, o check nosso é o quê? Avaliação. A prova é o quê? A prova é aprender ou não, né? Pode não ser um mecanismo mais melhor, mas é o que a gente tem. Então a prova é o quê? Aprender ou não? Ah, aprenderam. Não aprenderam. Lascou todo mundo. Rapaz, ou eu errei, ou eles estão me enganando, né? Aí eu vou tentar corrigir no segundo bimestre. Ou a gente faz de um jeito diferente para melhorar o resultado, ou eu replanejo tudo e começo e vamos fazer de novo. Mas é isso aqui, ó. PDCA. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum exemplo, alguma coisa para falar? É só uma introdução aqui. Agora eu vou entrar nessa reta final aqui, bem no conteúdo do curso. Em relação ao curso, assim, vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa sobre a aula? Tem alguma dúvida ou está claro? Eu quero perguntar se eu posso continuar como ouvinte. Rapaz, você vai ser meu aluno 2 vezes, amanhã e depois. E a nota de amanhã é independente da de hoje. Mas lá, por exemplo, na disciplina de lá, é bom que ele faça isso, porque ele vai ver na disciplina de lá o que eu estou ensinando a vocês aqui. Não há 2 pessoas. O que eu ensino é o que eu faço. Então lá é um pouquinho diferente, porque é doutorado, mestrado. Aí eu já faço algumas coisas um pouquinho diferentes, né? Mas é isso. Tá? Veja, em relação à aula em si, as aulas são basicamente como essa aqui. Algumas eu escrevo mais. Hoje a primeira aula é um pouquinho mais diferente, né? Mas assim, na pandemia, e como eu uso muito tecnologia, as minhas aulas online, eu acho elas muito melhores do que as aulas presenciais, mas eu não posso fazer. Porque é uma regra. Tá? Então eu não posso descumprir uma regra. Então 100% das nossas aulas são presenciais. Aqui neste auditório, tá? E segue mais ou menos uma mesma lógica. Eu vario um pouquinho as coisas, no que dá para variar. Mas infelizmente vocês não estão com o computador na hora da aula. Tá? E vocês vão ver, uso um monte de ferramenta. E eu tenho aulas, se vocês forem olhar aulas antigas, por exemplo, da pandemia, numa aula eu saía com um volume de informação absurdo, porque os alunos entravam no Miro comigo, no quadro do Miro, aí preenchiam a aula na hora, eu mandava fazer pesquisa na hora da aula, que eu não posso, porque materiais não tem esse... Mesmo que vocês tivessem computador aqui, ia ficar difícil, né? E assim, ir para a sala do computador também eu não gosto de usar o laboratório, porque chega lá, o laboratório aí, o computador não liga, eu já dei muitas aulas lá, aí o computador não liga, aí eu estou no meio da aula falando, e o aluno fez, professor, meu computador não liga. Eu digo, eita porra. Aí eu vou ter que ir lá. Aí disse, rapaz, é melhor eu separar as coisas e fazer desse jeito, tá? Então, mas é isso, aulas presenciais aqui, nesse formato, né? E sempre gravadas, tá? Tá gravando aqui a aula, vai ficar... Vocês vão ver, quando terminar essa aula, o que é que eu estou fazendo ali? Eu estou gravando a aula toda, eu espero, né? Aí eu faço a transcrição da aula, jogo a transcrição na IA, a minha fala, e peço para ele fazer um resumão da aula e ele faz. Eu uso mais de uma... E eu boto num documento que eu chamo de documento vivo do curso. Documento vivo do curso, que é o resumo da minha aula.
Aí vocês vão ter aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 15, com todo o curso de administração lá, o que eu dei. Porque, o professor está usando o ChatGPT. Tô. Mas eu parei aqui em algum momento para usar o ChatGPT? Tá tudo na minha cabeça. Eu uso o ChatGPT como uma ferramenta e no final sai com tudo montadinho, você sai como se fosse um livro do curso todo montado e vocês, na hora de estudar, vocês podem estudar por esse caminho também. É mais um caminho que vocês podem usar para estudar. Basicamente é isso, e tem outras coisas que vocês vão fazer. E também mais uma coisa que eu vou pedir aqui também, que é uma questão de forma mesmo. Alguém aqui não sabe usar o Google Docs? Google Docs? Cada um de vocês, eu vou mandar essa atividade ali. Não precisa fazer agora, porque eu vou botar ali. Atividade. Na primeira atividade que vocês forem fazer, que não seja formulário e Telegram, eu vou dizer assim: crie um Google Docs e compartilhe com o professor. Beleza? Esse documento vai ser compartilhado por cada um de vocês e eu. É uma forma de monitoramento meu e ferramenta de aprendizado para vocês. O que é que vocês vão fazer? O documento é o que eu chamo de documento vivo do aluno. Quando vocês criarem, tem a data da criação. Quando vocês editarem, tem a data das edições. Toda vez que eu for fazer um trabalho, se vocês quiserem ir pendurando nesse Google Docs, pode ir pendurando. Se alguém quiser fazer nota de aula, fazer pergunta, e quiser, bota lá, usa esse documento vivo como se fosse um rascunho de vocês para o curso. Se tiverem algum ponto, alguma dúvida, pode chegar lá no Google Docs, marca um comentário e diz assim, @Eduardo Seton. Seton, é isso aqui, eu tenho dúvida. Eu faço isso no Miro, mas como pouca gente sabe usar o Miro, pô. E aí, Romildo, tudo bom? Estou saindo já, estou saindo. Então, basicamente isso, eu vou pedir esse documento, e esse documento é um documento só. Ninguém aqui vai fazer o documento da atividade 1. 2, cada um de vocês só vai ter um documento. Tudo do curso. Isso evita o quê? Eita, cadê o meu documento? Perdi o PDF. Professor, o da primeira... Não. Aquele documento do Google Docs. Pode fazer o backup de vez em quando, mas todo mundo vai fazer isso. Para encerrar aqui, tá? Até porque eu fiquei com o tempo aqui meio curto, né? Por conta do evento que vai ter. É a aula inaugural da pós, né, Júlio? Tá. Vou fazer aqui ó. Eu vou passar bem rápido aqui. Como a gente teve esse problema do tempo aqui hoje, eu vou colocar, eu vou compartilhar esse chat aqui com vocês, ó. E vou pegar e na próxima aula, eu vou ajustar o conteúdo da próxima. Você vê como planejamento. Eu me planejei todo para ir um pouquinho mais longe, mas eu vou ter que sair agora realmente, porque senão eles não vão conseguir nem arrumar aqui a coisa para o evento. Ó, o conteúdo da aula de hoje é isso aqui. Administração é a história da administração. Tá? Ó, administração 5.0, fundamentos históricos. A evolução do pensamento administrativo, porque a administração importa hoje do Taylorismo ao Lean, mas não é somente do Taylorismo, é desde a pré-história. A administração existe desde a pré-história. Só que a ciência da administração existe. É a ciência mais nova que tem na humanidade, assim, que é, dentre as clássicas, né, é a mais nova porque só tem 200 e poucos anos. Certo? Mas é uma ciência que surgiu depois, mas todo mundo o tempo todo fez administração. Aí eu vou falar, ó, perspectiva da indústria 4.0. Então a aula está toda aqui, ó. O roteiro da aula, o planejamento Taylor, Fayol, Mayo, da Revolução Industrial até hoje. Tem um quadro lá no final que eu preparei, ó, que era isso que eu ia passar agora no pedaço da aula, é o conteúdo, né? Ó, dos militares, na verdade, da pré-história, o germe da administração, como é que começou, os militares, né? Por que muitos livros de administração, os melhores, na verdade, que eu leio, por exemplo, foram escritos por militares americanos, gente que participou de guerra e tudo. Vou indicar alguns livros desses aqui para vocês, tá? Tem alguns aqui, ó. E tem assim, conexão da administração com o mundo atual, né? E tem um quadro que eu fiz aqui, eu vou encerrar com esse quadro, tá? Ó. Algumas referências.
Tá? Eu vou botar isso no doc para vocês e aí na próxima aula a gente já segue por aqui. Ó, só... Ó, aqui, ó. Essa tabela é muito legal. O que aqui acontece? Eu tenho aqui nessa primeira coluna, vou me sentar aqui um pouquinho. Ó. Essa primeira coluna eu tenho pré-história, civilizações antigas, legado militar, Idade Média, Primeira Revolução Industrial, administração científica, teoria clássica da administração, escola das relações humanas, Fordismo, cada um tem uma era, ó, Taylorismo e Lean, até os dias atuais aqui, ó, administração 5.0, 2019 até o presente. E aí tem o que aqui? Os impactos, o que aconteceu de importante para a administração nesse período. Esse quadro resume tudo da aula de hoje. Referências principais. Não há autores formais, e aí aqui ele tem uma coluna com as referências principais. Eu sempre procuro, quando eu vou estudar qualquer assunto, quem é a referência principal daquele assunto para eu procurar o livro do cara. Aí aqui tem as referências principais. Normalmente, por exemplo, eu vou dar o exemplo agora com o que está acontecendo agora. Ó, as 3 últimas colunas, vou fechar a aula com isso. Ó. Tem ali, revolução tecnológica. A ciência da administração, ela foi totalmente mudada e alterada o tempo todo pela tecnologia que está em andamento. Agora, por exemplo, não está ficando mais nada de pé com a IA. A inteligência artificial está mudando tudo, inclusive coisas de gestão, tudo. No passado foi o que? A internet. Lá atrás foi o que? Revolução industrial. Todo mundo era de cavalo, passou a ter vapor, depois... E aí, quando tem uma tecnologia nova, muda tudo em gestão. Aí, Taylor, Ford, os mais recentes foram todos... vai acontecendo alguma coisa no mundo da tecnologia que vai mudando o jeito da gente fazer as coisas, e se muda o jeito da gente fazer as coisas, a gente começa a precisar administrar diferente as coisas, tá? Então, aí nesse quadro tem quais eram as tecnologias relevantes naquele período, desde a pré-história, que não tinha tecnologia assim, né? E quais eram os fatos históricos marcantes, o que é que estava acontecendo no mundo de relevante naquele momento fora da administração. Então, essa tabelinha aí, ela resume tudo. Eu vou botar essa tabelinha, eu vou disponibilizar essa tabelinha para vocês num Excel, enfim. Mas na próxima aula a gente continua. Beleza? Então, infelizmente, eu vou ter que acabar agora, 20 minutos antes, mas a gente continua na próxima semana. Beleza? Qualquer dúvida, vocês me procuram lá no Telegram, no Siga. Beleza? Júlio? Pode. Um abraço a todos e até a próxima aula.